Oi, boa noite. Boa noite. Só limpar a câmera, que eu acho que tá meio embaçada a minha câmera. Tá, à vontade. Hum. Ai, melhorou. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite vocês que estão chegando, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser importantíssimo, né? Nós vamos falar de um tema muito interessante e que precisa muito ser falado, né? Hoje nós vamos falar sobre violência obstétrica e neonatal. A nossa convidada é a doutora Letícia Siquelli. Letícia, primeiro eu quero te agradecer muito por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui conosco, né? Nós sabemos o quanto que uma rotina de mãe, advogada e tantas coisas que estão acontecendo aí na sua vida, né? Realmente é muito complicado e a gente agradece por você ter separado esse tempo conosco. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores. Primeiro de tudo, eu queria agradecer também pelo convite. É super importante a gente estar debatendo esse assunto, né? Violência obstétrica e violência neonatal. Infelizmente, o cenário do nosso país, não só do nosso país, mas do mundo, né? É um cenário que violenta mulheres. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente estar trazendo para as nossas redes sociais, para a nossa vida, esse debate. Bom, meu nome é Letícia, eu sou mãe, sou advogada, atuo com violências obstétricas e atuo com o direito das famílias. E eu me encontrei nessa área de violências obstétricas por conta do meu filho, né? Por conta da minha gestação. Até então eu desconhecia completamente essa área, não é uma área que a gente vê na faculdade durante a graduação, então nunca tinha escutado o termo violência obstétrica antes de engravidar. E foi quando eu engravidei que eu comecei a estudar sobre os meus direitos no parto, comecei a ver sobre violência obstétrica, sobre a humanização, e aí virou uma chave dentro de mim, né? E aí eu encontrei o meu propósito. Então eu falo que o Theo, que é meu filho, trouxe o meu propósito de vida, que é de ajudar as mulheres a parir direito, né? Tem uma que eu gosto muito, que é do Michael Odan, que é um obstetra francês, que ele fala que para a gente mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer. E eu acredito muito, e eu trago como lema da minha vida. Então é isso. Fala um pouquinho também do seu curso, esse curso que deu tanto rebuliço, que está dando rebuliço, ainda está dando o que falar, né? Fala um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, né? Para as mães, como que é o curso? Tá. O curso chama Em Busca do Parto Humanizado. Quando eu decidi atuar com violências obstétricas, eu queria mais do que entrar com processo judicial, auxiliar na denúncia administrativa. Eu queria mais do que depois a mulher já sofreu violência obstétrica, já carrega trauma físico, psicológico desse dia. Um dia que era para ser lembrado com carinho, com respeito, traz tanta mágoa, dor. Então, eu queria mais do que isso. Por isso que eu pensei com muito carinho, muito amor nesse curso, que é voltado para passar informações para as gestantes, né? Então, durante a gestação. Ai, gente, me perdoe, eu tô em casa. O pontão fica doido bem na hora de eu fazer a live e passar os cachorros na rua. Participação especial. Então, esse curso, ele foi preparado para as mulheres gestantes que, assim como eu, quando eu me deparei, quando eu engravidei, eu não sabia por onde buscar informação. Porque eu falo que informação é o item mais importante do enxoval, né? É mais importante do que quartinho. A gente sonha com quartinho, a gente adora comprar roupinha, mas a informação é muito melhor do que tudo isso, né? Então, é um curso que a mulher ela vai sentar e vai ter acesso a 10 módulos e que vai preparar ela para o parto dela, né? Então eu falo, não tem como a gente falar de violência obstétrica se a mulher não entender as fases do trabalho de parto, não tem como a gente falar do plano de parto se a mulher não souber o que é indicação real e o que é indicação desnecessária de cesárea. Então é um curso que vai desde falar sobre violência obstétrica, desde ensinar como que faz uma denúncia, a como produzir provas, porque é muito importante. Aquela mulher chega para mim e fala, olha, fizeram manobra de Cristeler. Aí a gente vai ver, ela não tem uma testemunha. Aí não tem anotação do prontuário médico. Então como que ela comprovaria essa manobra de Cristeler?
através de um vídeo, de uma foto. Então, assim, eu ensino como que produz prova, como que elabora um plano de parto, como que protocola da forma correta. Então, é para isso que esse curso existe, é para preparar mulheres a buscar ter um parto respeitoso. E é o que eu sempre falo, nada garante que a mulher vai ter um parto respeitoso, porque não depende dela, né? Depende daquela equipe que está assistindo aquela mulher. Mas eu trago caminhos, e a informação é um deles, né? Sim. Aí a gente está vendo ultimamente o renascimento mesmo assim do parto normal, né? Porque eu me lembro que quando eu era jovem, assim, eu pensava em casar, né? Claro, pensava em ter filhos. Eu sempre ouvia as mulheres relatando coisas horrorosas que elas ouviam, e naquele momento elas achavam que aquilo era normal, que toda mulher passava por isso e que tipo, a gente ouvia coisas traumáticas. Inclusive, quando eu fui ter a minha filha, logo eu queria muito ter um parto normal, porém, devido ao quadro dela, né, não foi indicado, porque ela tem hidrocefalia e tinha uma incompatibilidade, né, do perímetro cefálico, enfim, eu já fiquei sabendo lá pelo 5º mês que não seria possível. E a minha sogra falou, nem queira passar por isso. E ela teve acho que 3 partos normais. E aí isso ficava tão enraizado já nas mulheres, essa coisa de ter medo. É uma coisa totalmente fisiológica, né? O nosso corpo, ele é preparado para isso. É claro que a gente não quer romantizar, né? A gente sabe que não é fácil. Eu mesmo fiquei em trabalho de parto por 12 horas. Não é fácil, e olha que ficar em 12 horas é muito diferente de ter um filho, né? Obviamente, em parto normal. Mas é uma coisa nossa, uma coisa que a natureza fez. E a gente foi levada há muito tempo a temer esse processo. Mas não o processo por si só, sim o tratamento que se recebe, né? Os relatos que a gente vê dessas mulheres mais velhas que passaram nas maternidades. Exatamente, é o que a gente fala. A dor não é sinônimo de sofrimento. A gente não são todas as mulheres que sentem dor, tá? No trabalho de parto. Tem mulheres que sentem prazer, mas infelizmente é a minoria. Mas é porque a gente já traz a questão de que a gente vai sentir dor, né? Mas a gente tem a dor ali. Mas a dor, como você disse, faz parte do processo fisiológico. Por que a gente não sente medo de ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, né? Então, assim, é um processo fisiológico. Então, a gente vai sentir a dor, porque a gente está trazendo o nosso filho ao mundo, mas ele não precisa ser sinônimo de sofrimento. Por que tem tantos partos que a gente vê humanizado que a mulher sorri entre uma contração e outra, a mulher dança, a mulher canta, a mulher relaxa, ganha massagem? Por quê? Aquele processo não está sendo sofrido. O que é sofrimento são as violências obstétricas. E o que você disse é muito importante. A gente vive numa cultura cesarista, né? Então, para os médicos, e aqui eu estou generalizando, né? Porque tem vários médicos que incentivam o parto normal, que dão assistência humanizada, mas a gente está falando, da mesma forma que tem a cultura do desmame, tem a cultura da cesárea. Então, é positivo para essa cultura que as mulheres tenham medo da dor, como se na cesárea não tivesse dor. E tem o pós. Tem, nossa, meu Deus, muito é horrível. E dói durante muito mais tempo, né? Tipo assim, eu não tive a experiência do parto normal, mas, gente, uma dor de uma cirurgia, gente, é uns 40 dias doendo, dói depois. Quando eu voltei a fazer exercício físico, parecia que a barriga estava toda aberta de novo. É um negócio horroroso. Então, tipo assim, não, vamos colocar o seguinte, não existe parto indolor. Então, exatamente. Você escolhe se você quer a dor no processo ou se você quer a dor. E olha que tem mulheres também que adquirem uma dor crônica depois da cesárea. Aquela coisa de onde deu anestesia, que dói as costas, que não sei o quê. E eu ouço muito isso, principalmente as mulheres um pouco mais velhas, né? Dessa tal dor aí que nunca mais passou. Gente que sente ainda repuxar a cicatriz, né? É uma coisa que realmente te marca para sempre. Exatamente. Então, assim, independente da via de nascimento, vai ter dor, né? Então, assim, é claro que se a gente trouxer para um parto normal, por exemplo, que teve episiotomia, que é aquele pique, vai ser muito mais doloroso, porque a episiotomia é uma pequena cirurgia, né? Agora, aquela mulher que teve
a posição respeitada, né? Ela escolheu a posição de parir, né? Então escolheu a posição verticalizada, que ela não sofreu violência obstétrica, o pós vai ser muito melhor, vai ser muito mais tranquilo. Eu, por exemplo, tive laceração de grau 1, não precisou nem dar ponto. Agora, é claro, se a gente trouxer para aquela mulher que foi colocada na posição ginecológica, né, litotômica, que é aquela posição onde a mulher está deitada com as pernas nas perneiras, foi feita episiotomia, fizeram manobra de Christeler, o pós dessa mulher vai ser horroroso. E é por isso que tanto se fala mal do parto normal, né? A gente vê, infelizmente, casos de morte da mãe, do bebê, mas é por quê? Aí a gente vai analisar a situação, a morte materna foi em decorrência de uma violência obstétrica, a morte do bebê foi em decorrência de uma violência, de um erro médico. Então, assim, o parto normal é mais seguro do que a cesárea, só que eles muito mais seguro, né? Uma cirurgia traz muitos riscos, só que ela vai ser bem-vinda para salvar a vida da mãe e do bebê. No caso, você teve uma indicação real de cesárea, super bem-vinda. Mas a gente precisa dar essa ideia. Só que é um assunto que a gente tem que ter cautela para falar, porque quando a gente fala de cesárea, e é o que eu sempre falo, toda vez que eu falo de cesárea, as pessoas acham que eu sou contra a cesárea, eu jamais seria contra uma cirurgia que salva vidas. Mas é porque quando a gente fala da cesárea, a gente está indo contra a cultura cesarista, não contra a mãe que fez cesárea. A mãe que escolheu uma cesárea ou teve que fazer uma cesárea. Nunca vai ser essa fala, nossa, jamais vai ser contra a mãe. Jamais, jamais, né? Mas é importante, porque quando a gente vê filme, gente, os partos são tão violentos, né? E filmes mais novos, ó, a série La Casa de Papel, olha o parto que ela teve. Então, assim, quando a gente assiste os filmes, a mulher é colocada deitada, ela não faz o parto, é o médico que faz o parto. O médico rasga, o médico puxa. Então, a gente precisa ir falando sobre isso e devolvendo o protagonismo da mulher, porque é a mulher que faz o parto, né? Então, somos nós, a equipe vai estar ali para nos assistir, o acompanhante vai ser nosso apoio, a doula vai ser nosso alívio de dor no farmacológico, a enfermeira vai estar ali, o médico. Então, assim, toda a equipe multidisciplinar faz parte de uma humanização, né? De um parto humanizado. Mas é a mulher que pare. O pessoal da equipe assiste. Porque a gente precisa devolver o protagonismo das mulheres, né? Sim. E uma coisa que eu vejo também é que além dessa cultura cesarista, ela tá muito impregnada, né? E hoje eu acho que ela tá ganhando até um pouquinho mais de força, porque agora, pelo SUS também, você tem o direito, né, de marcar a cesárea. Antes, esse benefício aí de ter um parto agendado era para as mulheres que tinham mais dinheiro, né, que tinham um plano de saúde, ou que tinham dinheiro para poder pagar particular mesmo o médico. Hoje, eu não sei se eu posso dizer infelizmente, porque eu também não sou contra a cesárea, até que foi a minha via de parto, porque foi uma necessidade. Eu sou contra aquelas cesáreas que são agendadas com 37, 38 semanas, sem a menor necessidade, né? Simplesmente para tirar essa criança, porque eu acho que nós, mulheres, a gente tem que ter a liberdade de escolha. Porém, eu tenho que ter informação e fazer o balanço dos riscos. O que eu quero correr de risco nesse momento, né? E eu vejo que muitas vezes o parto normal ele está sendo demonizado. Primeiro que é dolorido, você vai ficar... sempre ouvi isso, você vai sofrer. E na verdade, o sofrimento ele não é necessário. A dor, tudo bem, que você não vai parir uma criança ali sem sentir nada, né? Pleníssima. Quem dera se eu fosse preferido de Deus assim, né? Mas eu já vi pessoas até relatando, porque assim... Acho que tem um gato querendo participar aqui da live. Porque tem aquelas situações em que você percebe, que você fica sabendo de crianças que tiveram algum problema, uma anóxia durante o parto, né? Uma mãe que muitas vezes ela não teve um pré-natal feito da forma correta, e aí ela podia ter alguma patologia, alguma pré-eclâmpsia, um diabetes gestacional que não foi diagnosticado, não foi tratado. Talvez ali naquele parto precisaria de uma intervenção cirúrgica, precisaria realmente levar essa mulher para uma cesárea, ela não foi em tempo hábil. Aí o que acontece? Eles colocam na conta do parto normal.
e tipo assim, se não tivesse tentado normal, não teria acontecido. Mas na verdade é que tem muita coisa para ser feita, não é feita, existe uma negligência, né, no atendimento, em deixar a mulher muito tempo na espera, em não acompanhar, não ver se aquele bebê tá com o coração legal, se tá entrando em sofrimento. E aí quando tudo acontece, quando chega pra gente a informação, ficou tentando parto normal, olha logo o que aconteceu. Aí, tipo assim, o problema é do parto normal, que é uma via que a gente foi criada para poder parir por ali, né? Tem um caso, que não é cliente minha, mas chegou até mim, de uma mulher aqui da minha cidade. Ela chegou num hospital do plano de saúde, e aí, assim, a taxa de cesárea é altíssima, e ela chegou batendo o pé que ela queria parto normal. Sabe o que fizeram com essa mulher? Largaram ela no quarto sozinha com o acompanhante. Cadê a ausculta fetal do bebê? Aí, depois, é exatamente isso. Acontece alguma coisa com o bebê, deu tudo certo com o bebê, não entrou em sofrimento fetal, nada. O bebê nasceu bem, mas poderia ter tido alguma intercorrência. E ela estava sem assistência. E a culpa seria justamente do que você disse, do parto normal. Ela que insistiu. E isso é uma das violências, obstétricas, né? Quantas mulheres escutam? Se você não for para uma cesárea, o teu bebê vai morrer, a culpa vai ser sua. Gente, se essa mulher realmente precisar ir para uma cesárea, a equipe vai levar essa mulher para uma cesárea. Sim. Ela não vai escolher ter o parto normal. Se tiver uma intercorrência, essa mulher vai para uma cirurgia de emergência, né? Então, assim, esse terror psicológico. Aí a mulher que não precisa de uma cesárea, escuta, não, então vamos para uma cesárea. Aí depois a gente vai analisar, essa mulher não precisava, né? Ela não precisava. Então, você falou do caso do SUS, né? Então, hoje, após as 39 semanas, você pode fazer uma cesárea, ou depois que você entrou em trabalho de parto. Mas foi o que você disse, né? Hoje, principalmente nos planos de saúde, tem muita cesárea sendo agendada antes da hora, e aí o que acontece? O bebê nasce prematuro, né? Então, assim, quando é uma escolha consciente, muito provavelmente essa mulher vai escolher esperar entrar em trabalho de parto, porque ela sabe os benefícios que traz para o bebê, esperar a hora dele. E não marcar uma cesárea, como você disse, com 38 semanas. A ultrassom, ela pode errar em até 2 semanas, para mais ou para menos. Aí aquela mulher marca uma cesárea com 38 semanas, o bebê nasce de 36. Ele não está pronto para nascer, ele nasce prematuro, né? Ele não está nem a termo. Então, assim, são riscos. Então, eu falo, a gente não é contra cesárea, a gente é contra a cultura cesarista. Quando esses dias eu fiz parte, né, assisti uma palestra maravilhosa da Daphne, ela é médica e ela fala muito sobre a humanização, e ela falou que no início da gestação, 75% das mulheres querem parto normal. E apenas o restante opta por cesárea. No final da gestação, essa porcentagem inverte. 75% das mulheres querem cesárea. Por que ela levantou essa porcentagem? Alguma das alunas questionou essa questão da cesárea. Por que tantas mulheres querem cesárea? E aí ela trouxe esse dado, virou e falou assim, tá respondida essa pergunta? Por que será que as mulheres querem tanto cesáreas? Durante a gestação, o médico faz ela mudar de ideia. Quantos médicos... A minha médica que fez o meu pré-natal, não foi a minha médica que assistiu o meu parto, porque eu mudei lá com 30 e poucas semanas de médico. Ela ficou a gestação inteira falando, não, eu faço parto normal. Eu faço parto normal. Só que ela nunca sequer conversou de parto comigo. Esse médico não vai fazer teu parto normal. Ele vai te enrolar... vai te deixar em banho-maria a gestação inteira e lá no final vai te fazer ir para uma cesárea. Para aproveitar que você vai estar com dor, que vai estar ali frágil, vai falar, é melhor, vamos parar, vamos acabar com esse sofrimento logo, tá? Vai ser rapidinho. Não espera mais que 40 semanas. Gente, primeira gestação é difícil, as mulheres, a probabilidade de passar de 40 semanas é muito alta. Aí vem o médico e fala, eu não espero mais do que 40 semanas. Então, muito provável. Baseado em quê, né? Baseado em quê, querido? Qual estudo clínico aí que você está baseado?
Data provável de parto é a data limite, né, do bebê nascer. É, tem estudos feitos por ele mesmo, né? Então só pode esperar até essas semanas. É Ah, complicado. Eu tenho um caso bem próximo, assim, né, da minha irmã. Ela teve a primeira filha dela, aí ela fez uma cesárea porque ela estava sendo assistida por um plano de saúde. E aí a médica dela começou a colocar na cabeça dela que a filha dela estava muito grande, você vai sofrer demais, não sei o que, não sei o que. Aí foi lá e agendou a cesárea. Mas se eu não me engano, é porque geralmente eles gostam de agendar assim, não vamos generalizar, não estou falando dos médicos que são cesaristas. Eles gostam de agendar numa margem segura para que você não entre em trabalho de parto antes da data, né? Para que não tenha que mexer na própria agenda. Então eu acho que ela foi e tirou a filha dela, acho que com 38 semanas. E assim, durante todos os primeiros meses, a filha dela teve muito problema respiratório. Até hoje ela tem problema respiratório. Ela usa bombinha. E aí, tempos depois, ela engravidou novamente. Porém, ela não estava assistida por plano de saúde. Ela precisou de fazer todo o pré-natal pelo SUS. Inclusive, teve que ter a filha dela pelo SUS. E, obviamente, ela entrou em trabalho de parto, foi recebida numa maternidade do SUS e foram acompanhando o trabalho de parto. Como evoluiu muito bem, ela conseguiu, teve a filha no parto normal, que nunca teve nenhum tipo de problema respiratório. Sempre ótima, nunca precisou de gastar remédio, até hoje. Tipo assim, uma sempre com uma saúde respiratória mais debilitada e a outra perfeita. Então, assim, é eu uma acho que tem muito a ver, porque essa coisa do pulmão estar pronto, né? Essa coisa de pulmão já estar maturado, tem muito a ver com essa coisa de tirar a criança antes do tempo. Aqui na página eu lido com muitas mães de crianças prematuras mesmo, né? E essa coisa respiratória é muito complicada. Então você acaba tendo um prematuro compulsório, né? Você tira a criança antes da hora e depois ninguém entende porque a criança tem um refluxo demasiado, porque que precisa passar por tantas intervenções assim respiratórias. sim. Gente, então assim, a gente cria problemas na saúde desse bebê porque é melhor para a agenda do médico. Gente, é um absurdo, a gente precisa falar sobre isso. Não é normal a gente escolher. E a gente vira e mexe, sai até em página de fofoca. Fulano escolheu marcar a área para tal dia porque fosse de tal signo. É uma É, coisa tem isso. absurdas, absurdas. Escolhe que o seu bebê possa ter um problema de saúde porque não quer que passa no signo. Gente, isso é muito triste, né? Quantos bebês que nascem de forma prematura justamente por conta disso. Isso é uma violência, tá? Sim. Muito acha que violência obstétrica são apenas ofensas verbais. Ai, nossa, te xingou. E aí aquele obstetra fofinho, ai, amoroso, carinhoso, que às vezes violenta tanto aquela mulher, mas a Uhum. super carinhoso, nossa, super paciente e tudo mais. Mas fazer uma indicação desnecessária de cesárea também é uma violência obstétrica, porque todo paciente tem direito a um tripézinho, que é autonomia, informação e consentimento. Então, aquela autonomia daquela mulher, ela só vai ser validada se ela tiver informações necessárias, né? E a partir do momento que o médico induz que ela precise de uma cesárea, ela vai para uma cesárea desnecessária, não porque ela escolheu, mas porque o médico induziu, é uma violência obstétrica. Porque aí esse direito de informação está sendo ferido, né? E eu acho que a gente tem que entender também que você um profissional, né? Tanto você na sua área do direito, o médico na área da medicina, se ele omite ou se ele passa uma informação de maneira errônea, porque ele sabe que a pessoa é leiga e vai acreditar nele, ele também está sendo violento. Então, assim, eu acho que super concordo. Você quer falar todas as possibilidades para sua paciente, mas explica também os riscos, né? Não só que, porque o que mais me incomoda em todo esse enredo é a romantização da cesárea. Não se fala sobre os riscos cirúrgicos de uma cesariana. E uma cesárea ela é uma cirurgia como qualquer outro procedimento. E é uma cirurgia de grande porte. Não é uma cirurgia simples. Não é extrair uma unha,
não é dar um pontinho no joelho ralado. É uma cirurgia que traz muitos riscos. A anestesia que você toma é uma anestesia que é perigosa, que pode trazer reações. Então, isso tudo é desconsiderado. Quando as pessoas falam em fazer uma cesárea, mas tranquila, tipo, ninguém pensa no risco cirúrgico que você corre ali. Ninguém pensa na recuperação, que você pode ter algum problema pós-cirúrgico, né? E não se fala sobre isso e demoniza-se o que é fisiológico, o que é natural, exatamente por causa disso que você falou, comodidade. Existe uma classe que se beneficia disso, né? Por quê? Eu estava até conversando hoje sobre os serviços das doulas. Eu falo, gente, é um serviço que tem que ser caro mesmo, porque é um trabalho que você entra, mas você não sabe a hora que você vai sair. É um trabalho que, tipo, você está aqui, tocou o telefone, você tem que largar tudo, você tem que ir, você não sabe que hora que você vai voltar pro seu filho, pro seu marido, tudo mais. E é mais cômodo você sair com a hora marcada. Não, hoje vou colocar 4 crianças no mundo. E acabou, eu vou para casa, é meia horinha, depois você larga lá o enfermeiro fazendo o resto do serviço e vai para casa curtir. Você não vai marcar parto para final de semana, para feriado, né? As suas férias, você vai fazer todos os partos antes de sair de férias. Exatamente. Por que o Theo nasceu dia 2 de janeiro? O hospital estava vazio. Tinha eu e mais duas mulheres lá. Por que será, né? Você estava falando a gente estava falando da cesárea. Tem um documento que se chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Toda vez que a mulher vai fazer uma cesárea, vai tomar anestesia, ela precisa consentir com essa intervenção, tá? Só que o que acontece? Às vezes, quando a mulher chega no hospital, eles vão lá e dão o termo de consentimento para ela ou para o acompanhante assinar. Assina. É um termo genérico, não explica nada sobre os riscos da cesárea. Pode até ser que naquele documento ali traga os riscos da cesárea, mas a mulher não vai parar para ler aquilo. Ninguém lê. Não. Ele só assina porque o hospital fala que é para assinar e pronto. Às vezes, não é nem um médico que dá esse termo de consentimento para a mulher assinar. É lá no atendimento, a mulher que atendeu. Você acha que a mulher, ela vai explicar, a atendente, A recepcionista, né? vai explicar quais são os riscos da cesárea? Não, esse papel é do médico, né? É do médico. Então, esse documento, judicialmente, a gente consegue quebrar a validade daquele, né? Ele não tem... porque ele traz fraude, ele traz vício. Às vezes, esses dias, né, eu estava lendo um prontuário médico. Era um prontuário médico, acho que foi um dos mais genéricos que eu vi. Tava assim, ó, termo de consentimento para o normal / cesárea. Então, já era um pouco dois. Aí trazia várias questões, vários riscos, falando que poderia, o fórceps poderia ter lesões desde pequena. Não, o forceps, para o médico que faz, sabe utilizar vai machucar o bebê, não é normal machucar o bebê. E aí falam assim, olha, você assinou aqui, você sabia que poderia machucar o bebê. Não, isso foi imperícia do médico, né? Então, o médico ele não estava capacitado para usar esse instrumento, porque não é todo médico que sabe fazer um parto normal com instrumento, né? Então, aí eles colocam tudo que você imaginar nesse termo, e aí depois fala assim, olha, você assinou. Mas não tem validade jurídica esse documento, né? Esse prontuário que tava assim, o doutor Plantão, não tinha nem o nome do médico, tava nem o nome do médico. Doutor Plantão. Quem que é o doutor Plantão? Porque, na verdade, eu acho que ainda existe um benefício maior ainda, porque boa parte da população não tem noção dessas coisas que você está falando. Não tem noção de que eu assinei um documento, que eu não li, que eu fui induzida. Não quer dizer que tudo que está ali eu estou concordando com aquilo ali, né? E risco é uma coisa, né? Eu lembro mesmo quando eu fui consentir uma cirurgia para a Helena, quando ela estava internada. Gente, que termo horroroso aquilo ali. E eu fiquei tão chocada, porque eu leiga, né, completamente naquele momento. E eu vi que era para colocar a válvula, né, a DVP.
E aí tinha um termo, uma coisa que falavam assim, que se acontecesse um óbito durante a cirurgia, e eu não requeresse a peça junto ao necrotério, que essa peça seria encaminhada para estudos numa faculdade. Eu não entendi nada, porque eu achei que a peça que estava falando lá era a válvula, não sei o quê. Eu falei, gente, se acontecer o pior, eu tenho que devolver. Eu não entendi. Eu fui perguntar ao médico, e ele me falou, peça era minha filha. Nossa. Peça era minha filha, sabe? Se eu não fosse lá requerer. Gente, aonde que uma mãe vai perder um filho e não vai querer saber, vai deixar lá, abandonar? E peça, eu falei, gente, que coisa mais desumana. É desumano, é violento. Tem um caso de uma cliente minha, olha que pesado. É muito triste isso. Uma mulher com 40 semanas, ela teve sangramento. A gente sabe que não é normal, que você tem que correr para o hospital, né? Assim, claro, se o tampão mucoso sai, pode ser que é uma geleinha, né? Saia com um pouquinho de Um pouquinho sangue. de sangue. É normal, mas sangramento não é normal, né? Um sangue vivo em grande quantidade. Em grande Ela, quantidade. né? Chegou no hospital, a médica virou e falou assim pra ela: Você tá sangrando agora? Super ríspida. Não, mas eu sangrei em casa. Então o que você tá fazendo aqui? Desse jeito. Aí auscultaram o bebê estava bem. Olha isso. Ao invés de internarem essa mãe, investigar o que é esse sangramento, porque está sangrando alguma coisa tem. Alguma coisa tá errada. Monitorar os batimentos cardíacos do bebê, porque se aquele bebê entrasse em sofrimento fetal, ela seria encaminhada para uma cesárea de emergência e o bebê estaria vivo. Não, a médica só escutou batimento cardíaco, o bebê estava bem, mandou ela para casa. No outro dia, ela começou a ter contração. Chegou no hospital, o bebê estava morto. Olha isso. Aí, esse primeiro momento foi uma negligência médica, então é um erro médico, né? Aí depois começa uma sequência de violências obstétricas. Aquela mulher foi deixada lá, sozinha, em trabalho de parto, e aí o marido dela questionou: Nossa, e agora, né? Por que tá demorando tanto para atender a minha esposa? Alguém da equipe, agora eu não lembro quem que foi, virou e falou assim para ela, para o marido: A gente está priorizando mulheres com filhos vivos. Olha a violência. Olha a violência. Aí, por fim, era um hospital escola, tá? As mulheres não sabem que elas têm direito de falar que não quer estudante dentro da sala. Não sabe, porque isso não é informado. Mais uma vez, a gente não tem a informação sendo passada para essa mulher. E aí, aquela sala lotada de estudante, o médico fazendo dela um objeto de estudo, porque aí retirava a placenta. Olha, é assim que retira a placenta. Essa mulher estava em posição litotômica, fez episiotomia, puxaram a placenta. Enfim, ela teve várias violências, várias violências. O bebê nasceu, só mostraram para ela assim e já levaram. Ela ficou 24 horas. 24 horas depois, trouxeram a bebê para ela, toda cortada por conta da necrópsia. Ela não tirou uma foto, porque ela falou assim, nossa, o bebê tá todo cortado. E aí ela não queria essa recordação. Ela queria ter uma foto do filho dela, ela não tem uma foto do filho dela. Roubaram a memória dessa mãe, né? Então, assim, é muita violência, é muito violento. Às vezes as pessoas que estão nesse mundo acham que isso, nossa, isso não acontece. Mas acontece, gente. Esse é o cenário ético do nosso país, né? E assim, que bom que tá ganhando espaço na mídia. Quando a Chantal, né, a blogueira, foi pro Fantástico, muitas mulheres se viram nela. Isso é importante. Sim. Porque muitas mulheres são violentadas e não sabem que isso é uma violência. Porque é um médico que entende de parto. Quem sou eu, mulher, né, pare, né? Quem sou eu para saber de parto? É a mesma coisa que a gente fosse roubado de nós a informação sobre menstruação. Menstruação faz parte do nosso corpo, parto também. A gente precisa saber. Trabalho de parto, a gente precisa saber o que acontece com o nosso corpo. Isso não é, né, como a denúncia do CREMESP, isso não é técnica de médico. A gente Não. pode falar sobre fases do trabalho de parto, né? Então é muito triste. É um caso muito triste. Inclusive, é uma cliente minha.
esse caso, que inclusive, porque assim, violência obstétrica quem sofre é quem gesta. Então, ou mulheres ou homens trans, né? Porque homens trans também gestam. Marido não sofre violência obstétrica, acompanhante não sofre violência obstétrica, mas nesse caso, o acompanhante também faz parte do processo, porque ele também perdeu o bebê por erro médico. Então, aí, esse processo a gente separa de duas formas: a narrativa do erro médico e a narrativa das violências que essa mulher sofreu. E essa coisa é muito. A gente olha para trás assim e a gente começa a identificar também algumas violências que a gente sofreu, porém a gente não sabia que aquilo ali era considerado assim uma violência. É claro que eu acho que todo mundo meio que se sente um pouquinho mal quando tudo acontece, né? E aí você olha para trás e você vê que você foi tratado de formas assim totalmente desumanas por quem deveria humanizar, né? A medicina, todo mundo está lá, a medicina por amor, mas amor a quê, na verdade, né? Hoje em dia está sendo muito assim um objeto de ganhar dinheiro para muitos profissionais e perdeu-se essa coisa de entender que você está lidando com vidas. E muitas vezes uma coisa que para você pode ser uma pequena negligência, você está cansado, você acha que não deve fazer uma intervenção ali, isso pode significar a vida e morte de alguém. Quando eu comecei a perder líquido, eu estava com mais ou menos 32 semanas, eu fui no hospital aqui na minha cidade e o médico simplesmente falou: não vou nem tocar em você, porque aqui não tem estrutura para fazer parto, 32 semanas precisa de UTI, aqui não tem UTI. Então, meio que tipo assim, se vira. Aí ele falou assim, você pode fazer um ultrassom, mas não tem ultrassom de emergência. Ou seja, eu teria que pagar cerca de R$ 200 para fazer um ultrassom no hospital público, no hospital do SUS. E aí eu falei, não tem como fazer. Aí ele falou, se você quiser, eu te coloco numa ambulância e te mando pra Palatina. Tipo assim. E Não é aí eu já tinha... né, desse atendimento, não pode. Então, nada, ele não quis nem escutar o coração do bebê, ele fez nada, ele realmente não colocou a mão em mim, tipo, tanto que o meu esposo, quando eu saí do lado de fora do espelho, não ficou 10 minutos, teve 10 minutos a consulta com ele. E eu já tinha uma consulta marcada para daí a 2 dias, e eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou esperar, então ele falou, fica a seu critério, tipo, o problema é seu, se você quer esperar, se você quer ir hoje, o problema é seu. E aí fui. E quando eu cheguei lá, aí já me internaram, porque realmente eu tava com líquido baixo e tudo mais. E aí eu passei uma noite lá internada. E no outro dia, tinha esse negócio mesmo de hospital escola, né? E só que aí eu já tinha me inteirado um pouco dessas coisas, assim, sobre os meus direitos. E aí teve uma médica que veio fazer o toque. E aí ela perguntou se ela podia chamar as meninas para fazer toque. Eu falei, não, eu não quero receber toque de várias pessoas. Se você quiser chamá-las para elas ficarem aqui na sala é uma coisa. Agora, para receber toque e tal. E aí eu contei toda a história. Ela começou a olhar o prontuário e eu contei toda a história do que estava acontecendo. Mas, gente, eu estava num momento assim de muita fragilidade. Eu ouvi durante toda a minha gravidez que a minha filha não ia sobreviver. E ela nascendo prematura, eu acreditava muito que as suas chances dela seriam reduzidas, né? E eu estava totalmente desesperada, porque eu acreditava que o parto significaria o fim da vida dela. Então, quanto mais cedo eu parisse, menos tempo eu passaria com a minha filha. Então, eu estava quando a esperança é de uma coisa ruim, né? E aí eu contei essa história muito abalada. E aí contei pra ela e tal. Aí ela chamou umas 5 pessoas dentro da sala, umas 5 meninas, né, estudantes, e me perguntou, fala pra elas novamente a história. Eu falei, eu não vou falar. Se você quiser dar o prontuário para elas lerem, fica à vontade, mas eu não vou repetir essa história. Isso para mim é muito doloroso de falar. Então, eu já falei pra você, se você já fez suas anotações, se você quiser mostrar, você pode mostrar, mas eu não vou falar. E mais tarde, antes de ser encaminhada, que eu fui ter o bebê na capital, ainda foi no outro terceiro hospital ainda, onde eu fui ter o bebê. Aí tinha um médico na sala e eu estava numa enfermaria coletiva, então tinha muitas mulheres ali esperando para ter os filhos e tal. E aí ele entrou assim, ele fez uma brincadeira. Eu fiquei sabendo que vocês todas estão combinando aí que ano que vem tá todo mundo aqui de novo, né? Mais ou menos na mesma data. Aí ele, na hora que ele veio começar a me examinar para poder ver o coração da Helena,
Aí eu falei assim, hein? Eu não tô fazendo esse combinado com ninguém, não. Aí ele olhou pra mim e falou, na frente de todo mundo, você é a única que precisa estar aqui ano que vem de novo, porque você vai precisar de um filho para alegrar a sua vida. Então, assim, o que que ele quis dizer pra mim? Esse daí não deu, né? Então, tipo assim, você vai ter Nossa, que arrumar outro. Então, aí, tipo, na frente de todo mundo, eu fiquei assim, em choque, porque, tipo assim, eu ainda pensei num momento tão pesado, para descontrair um pouquinho, tentar tirar aquele clima pesado que eu tava. E aí ele me vem com essa, né? Que, tipo, não, você precisa. medos, né? Sim. E ele meio que, tipo assim, e você ouvir isso, hoje eu já consegui refinar um pouco os meus ouvidos assim, mas você ouvir isso de um médico é muito pesado, porque você pensa na sua cabeça que ele sabe coisas que você não sabe. Então, era isso que eu pensava. Se todos eles estão falando, né? Então é porque vai acontecer mesmo. E naquele momento ali, eu falei, putz, porque talvez ele tá sabendo de alguma coisa que eles ainda não me falaram, né? Porque, tipo, para tentar me poupar um pouco, como o parto vai ser feito só em Vitória, eu vou sair daqui, então eles não vão me, me fazer mais alarde ainda, né? Aí pensa, a minha cabeça já estava a mil. Depois de ouvir isso, e quando cheguei em Vitória para poder ter o parto, eu até. Esses dias eu deixei a minha história lá na caixinha de perguntas que você fez lá no seu perfil. Primeiro que eu tive que brigar, tá? Bravamente para o meu marido entrar e assistir o parto. E a lábia que tentaram me passar era o seguinte, que se a mãe fosse ter um filho especial, ela não tem direito a acompanhante. Nossa. Aí eu perguntei em que trecho da lei que tá relatado isso, porque não tem. Inclusive eu procurei ler, antes de ser internada, eu procurei ler esse termo da lei. Eu pedi para ela me apontar qual que era, né, a ressalva, se tinha alguma coisa que tinha mudado que eu não sabia. E aí ela simplesmente virou para mim e falou: "Não, como a sua bebê está no estado crítico, pode ser que a gente tenha que fazer coisas que ele não entenda." Aí eu falei: "Olha, eu acho que se você tiver que fazer um monte de procedimentos e ainda assim não der certo, ele vai entender que vocês fizeram tudo que vocês podiam para salvar a nossa filha. E talvez seja bom que ele veja, porque assim a gente vai entender que vocês realmente lutaram e que não simplesmente não pegaram ela e deixaram." Aí quando elas viram que não teria jeito mesmo, elas permitiram que ele entrasse. Mas aí, quando tiraram a minha filha, simplesmente não me permitiram vê-la. E a minha filha nasceu chorando, nasceu respirando. Nenhuma olhadinha, sabe? Nada. Eu entendo que por ela ter um quadro, né, que já estava sendo acompanhado, que era complicado naquele momento, eu não poderia ficar com ela ali horas, né? Ela vinha e ficar comigo, porque eles precisavam de realmente investigar melhor como que estava o quadro geral dela. Mas ela nasceu chorando, respirando. Eu não vi a minha filha. A única recordação que eu tenho nesse momento é do meu marido falando: "Nossa, ela é perfeita, ela tem muito cabelo." Porque também eu fui amedrontada na minha gravidez toda sobre a aparência da minha filha. O médico falava o seguinte: "Não pesquisa esse problema no Google que você vai se assustar." Então a gente achava que, tipo assim, a gente não sabia o que esperar daquele momento, né? Por isso o susto que ele teve. Nossa, ela é perfeita, ela tem muito cabelo e tal. E rapidamente, assim que a minha filha saiu, né, que eles tiraram, eles já falaram com o meu acompanhante: "Agora você vai pra lá acompanhar o bebê." Tipo assim, já tiraram ele do meu lado e ele já foi pra lá. Graças a Deus, assim, hoje eu agradeço que foi uma equipe composta por mulheres, né? Não tinha nenhum homem na sala, a anestesista foi uma mulher. Então, assim, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente se sente mais segura, né? Se a gente puder realmente estar nesses momentos assim mais vulneráveis, acompanhada por mulheres. Mas até então, eu não enxergava tudo aquilo ali que eu tinha sofrido como violência, sabe? Mas depois, quando você começa a parar para pensar: gente, como que eu fui maltratada? Como Sim. que, como que teve violência? Como que teve uma sequência de coisas erradas que foram feitas? E infelizmente, para muitos, acham que tá tudo certo. E é muito doloroso, né? Você pode falar sobre isso também. A questão de você parar para enxergar isso é muito doloroso. Porque quando você desconhece o que é violência obstétrica, às vezes você sai agradecendo, né? Nossa, minha filha tá viva, graças a vocês, eu tô viva, graças a vocês, muito obrigada. E aquela mulher foi violentada, o bebê foi extremamente violentada. Então, a informação, ela liberta, né? Obviamente, por exemplo, você sabia do seu direito do acompanhante, então você brigou para que seu acompanhante entrasse. Se fosse outra mulher que desconhecesse essa lei, esse direito, estaria sem o acompanhante, né? Então, assim,
o conhecimento liberta, mas ao mesmo tempo é uma... Quando você visualiza depois que você sofreu violência obstétrica, deve ser um processo muito doloroso também, né? A gente Aceitar. se sente mais impotente ainda, né? Porque você pensa, nossa, eu não fiz nada. Mas naquele momento, assim, pelo menos eu olho para trás e penso, eu pelo menos briguei, o pai conseguiu assistir o parto, ele conseguiu estar ali. Pelo Olha, menos isso, né? olha a culpa Pelo materna. menos. Você Sim. trazendo a culpa materna até para quando você sofreu violência obstétrica. Gente, tá vendo como a culpa materna não é nossa, né? A culpa materna é a sociedade que faz isso com a gente, né? A culpa materna Exatamente. é nesse momento. Eu vou ler um relato que uma seguidora deixou. Inclusive, nossa, é tanta coisa, tanta violência, que se fosse relatar tudo, a gente ia ficar aqui a noite toda e ainda ter muito mais coisa para falar. Ela mandou o seguinte: eu tive um bebê prematuro de 28 semanas. A bebê estava sentada. A minha filha já estava saindo, porém a bolsa não havia estourado. A médica me disse que só faria o parto quando a bolsa estourasse. Isso eram 19 horas. Eu sentia muita dor e fiquei segurando para minha filha não sair, pois quando eu colocava a mão eu já conseguia sentir que já estava saindo com a bolsa. Eu chamava a médica, mas ela não vinha. Quando eu disse que não aguentava mais e que estava com medo da minha filha morrer, ela veio. Isso já era 23h30 e ainda brigou comigo porque eu estava chorando e gritando. Isso foi uma violência? Assim, é claro, né? A gente chegou. Tiveram várias violências contra essa mulher, né? Primeiro de tudo, sobre bebê nascer dentro da bolsa. Para o pessoal que está assistindo, depois pesquisar sobre parto empelicado. Assim, gente, é raro, são exceções. A maioria das bolsas vão estourar durante o trabalho de parto ou antes, mas tem bebês que nascem dentro da bolsa, e é um nascimento lindo, inclusive, né? Então, aqui fora que vão romper a bolsa porque o bebê nasceu dentro da bolsa da bolsa miniótica. Então, assim, a questão de deixar ela sozinha para segurar, gente, como assim segurar? O bebê já está nascendo, a força é voluntária, não é a gente que decide, tanto é que quando a equipe está conduzindo a força que aquela mulher está fazendo, também é uma violência obstétrica, né? Que a gente chama de puxo, que é a equipe fala, não, faz força agora, faz uma força comprida. Isso é puxo dirigido, então a mulher ela vai saber a hora de fazer força e fazer essa pressão psicológica na mulher, deixar ela sozinha, do jeito que foi narrado, né? Não sei como que foi certinho a assistência dela, mas, pelo que ela falou, não teve monitoramento do batimento cardíaco do bebê. Olha a negligência. Então, nesse relato, né, que é numa caixinha de perguntas, a gente vê tanto erro médico quanto violência obstétrica, né? E bom ressaltar também que era um parto de extremo risco, um parto de prematuridade extrema. Então, eu acho que só por aí já deveria ter tido uma assistência melhor, né? Porque a gente sabe que um bebê nessa fase, ele não tem tantas chances assim de sobrevivência, em especial se ele sofrer negligências, né? Eu não sei, eu vou até tentar entrar em contato com ela, qual foi o desfecho dessa situação, né? Como que ficou esse bebê? Porque realmente já é uma criança que não está na hora de nascer, né? E ainda ser recebida com tanta negligência pode ser que agrave ainda mais a situação. E a gente precisa parar de normalizar as violências com o bebê também, tá? Você estava falando, né, que... Nossa, eu lembro quando eu engravidei, minha mãe querendo dizer para mim, né? Tadinha. Mas, olha, o pique Mas tem que fazer o pique para fazer parto normal. Porque as pessoas acham que tem que fazer. Que Então, é necessário. acham que é normal segurar o bebê que nem um frango, né? Retira, faz a cesárea ou até parto normal e tira o bebê de ponta cabeça. Ou o bebê não nasceu chorando, né? Isso acontece, é claro que às vezes tem alguma questão ali, mas muitas vezes numa cesárea desnecessária, o bebê não sabe que vai nascer, né? Porque não entrou em trabalho de parto, né? Então, o bebê nasce dormindo. Aconteceu com o meu irmão, inclusive. Meu irmão nasceu dormindo, o médico foi lá e deu um tapa na bunda dele. Vamos, acorda. Gente, Por e que as não colocou o nome com a mãe, né? Que ali ele mesmo se descobria. pessoas normalizam as violências obstétricas. Então, tirar o bebê, só mostrar para a mãe ali e levar para medir, para pesar, para dar banho. Nas primeiras minutos de vida, né? Nas primeiras horas, primeiros minutos. Ao invés de levar esse bebê
para o contato pele a pele, porque isso traz tantos benefícios, né? A Golden Hour, que é a primeira hora de vida do bebê, estar em contato pele a pele com a mãe, traz a conexão do vínculo mãe-bebê, ajuda as contrações para o útero voltar ao tamanho normal, auxilia, ajuda muito no processo da amamentação, aquece o corpo do bebê. Então, assim, tem tantos benefícios a Golden Hour, mas eles retiram o bebê, mostra, às vezes nem mostra, né? Como foi o seu caso, e leva Nem para mostra. enfim, é muito triste isso, né? Eu vi que tem uma pergunta, Adanda. Mas... Pode ler. Seguindo a lei, descobri que sofri violência obstétrica quando realizei a cerclagem no Hospital Universitário de Colatina. Inclusive, foi nesse hospital aí que eu sofri É, essas violências das meninas lá, porque é um hospital universitário, né? Então a gente vira um objeto de estudo se não ficar bem espertinho lá. você disse, né, que as meninas iriam te examinar, né? Examinar o colo do útero, fazer o exame de toque. Gente, quantos relatos de mulheres que o médico faz, né? O exame de toque, aí vem um estudante, vem outro, aí 4 Faz pessoas fila, né? ficam fazendo exame de toque naquela mulher, e aquela mulher muito Né, gente? pode falar, porque uma coisa que chega, que acontece muito, é mulheres chegarem para mim e falar assim: Letícia, eu sabia que aquilo não era normal, mas eu fiquei com medo de falar alguma coisa e sofrer mais. Olha que triste isso. Olha que triste. Sofrer uma represália. É. Infelizmente, tem muito isso. A gente às vezes se cala por medo disso. E agora, nessa pegada assim, que a gente já está até falando um pouco sobre essa questão assim da violência neonatal. Já foi muito normalizado isso também. Eu acho que é a nossa única espécie que você vê que a fêmea acabou de parir e eles levam o filhote para longe, né? Até no mundo animal, até quando você comercializa filhotes, você respeita o tempo que ele tem que ficar com a mãe, aquele primeiro momento ali, a amamentação, e nós não somos respeitadas. Não sei por quê, vai tirar a criança da barriga, já vai enfiar numa pia cheia de água lá, de sabonete, não sei o quê, vai botar roupa nessa criança, e a gente sabe que não tem que ser desse jeito. E só que tem as negligências e tem também uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também é que procedimentos que não são característicos, né? Você fazer um procedimento que não cabe naquele momento, perdão, que não é indicado para aquela criança, isso também é caracterizado violência. E eu percebi isso na Helena, por exemplo. A Helena passou uma cirurgia de grande porte de forma completamente desnecessária. Quando ela estava com quase 40 dias, eles fizeram nela uma gastrostomia, colocaram uma sonda, né, na barriga dela, com a alegação de que ela não sugava. Realmente, nós tentamos colocar ela para poder mamar e ela não mamava. Aí ela se alimentava por uma sonda nasogástrica e aí me falaram que para ela ter alta, ela precisaria de ter autonomia alimentar, né? E aí falaram que eu fazia um último teste. Olha só, não fizeram testagem nenhuma com minha filha. Ela veio um dia, eles tentaram colocar ela no meu peito, ela não pegou. E depois falaram isso, que ia fazer uma última tentativa com ela. E a fono veio com uma chuquinha com leite, né? E ela tomou o leite. Só que ela demorou muito para tomar aquele leite. É óbvio, desde o dia que ela nasceu, há 40 dias atrás, que ela estava se alimentando por uma sonda naso. Aí você coloca essa criança para engolir. É óbvio que ela vai mamar super pouquinho. E que é super normal nos bebês recém-nascidos. Mamarem 5 ml, 10 ml e vão evoluindo, né? E aí a fono me falou que se ela viesse para casa mamando tão pouquinho daquele jeito, ela iria ficar desidratada, ela ia desnutrir e que não tinha jeito, que tinha que fazer a gastrostomia. A minha filha quase morreu na cirurgia. Teve hemorragia, teve hipotermia, ela ficou péssima, péssima, péssima. Nos próximos dias, o pós-cirúrgico dessa gastrostomia foi um horror. Que eu tive sensação em alguns momentos que eu ia perder minha filha ali por causa dessa cirurgia. Eu tinha tanta preocupação com a cirurgia da válvula que ela saiu assim, parecendo que não tinha feito nada. E essa cirurgia, ela quase morreu, porque é uma cirurgia muito agressiva. E a minha filha chegou em casa,
A gente foi fazer uma sessão de fono aqui, já na APAE. A fono foi, pegou uma mamadeira e colocou na boca dela e ela começou a mamar. Em poucos dias, minha filha estava mamando 30, 40 ml e não estava mais usando a sonda. Então, assim, eu tenho certeza que foi um procedimento completamente desnecessário e que acarretou muitos problemas, assim, né? Até ela ter alta da sonda, até retirar aquilo ali, foi tanta dor de cabeça. E realmente ela não precisava. Se ela tivesse sido assistida, se ela tivesse sido estimulada, ela teria conseguido se alimentar de forma autônoma. Deixa eu falar sobre as intervenções, porque assim, as intervenções, tanto com a mulher quanto com o bebê, de forma rotineira, é considerado uma violência, né? Então, por exemplo, esse caso que você trouxe da sua filha, aí, com certeza, caso específico desse, a gente precisa da ajuda de um médico para avaliar a situação, para ver se houve a necessidade ou não, né? A minha parte, enquanto advogada, eu fico restrita ali na parte jurídica. Mas, por exemplo, tem outras questões que é mais complexo. Agora, tem outras questões que a gente pode abordar aqui de rotina. Então, por exemplo, clampeamento precoce. O bebê nasce e aí, ao invés de esperar o cordão parar de pulsar, que a gente chama de clampeamento tardio do cordão, o bebê nasce, o cordão tá pulsando, vai lá e corta. É questão de minutos. E isso pode prevenir uma deficiência de ferro no bebê. Porque se o cordão tá pulsando, é porque tá passando cordão aí. Se a gente corta o cordão, aquele sangue se perde, né? Sendo que esse sangue ele tem que voltar para o bebê. Isso auxilia no bebê. Então, isso é uma violência neonatal, né? Porque é uma intervenção desnecessária. Outra questão do colírio de nitrato de prata, gente, é tão discutido, isso causa tanta polêmica, que é o famoso CREDE, né? O que é o colírio de nitrato de prata? Se a mulher testar positivo para clamídia ou para gonorreia e tiver parto normal, porque aí o bebê vai ter contato, né, com a vagina, precisa aplicar o CREDE. Mas se aquela mulher testou negativo para clamídia e para gonorreia, CREDE é uma violência neonatal. Você pode trazer uma infecção pro bebê, né? Uma conjuntivite. Sim, Traz muito mais risco do que benefício, né? exatamente. Para que vai aplicar o colírio de nitrato de prata se aquela mulher testou negativo? Teve uma mulher que chegou para mim e falou: Letícia, eu testei negativo para os 2 exames e tive cesárea. E mesmo assim, tá porque é de rotina. Isso é uma violência obstétrica, né? Então, assim, nas primeiras 24 horas, dá banho no bebê, né? Não preservou o vernix, né? Porque aquela mulher não sabe nem o que é aquilo. Acha que o vernix, né? Que é aquele branquinho que fica na pele do bebê, é sujeira. Mas ela não recebe nem a informação, mais uma vez, a informação da necessidade de preservar aquele primeiras 24 horas de vida. Então, assim, era para a mulher ter todas as informações durante o pré-natal, lá no hospital, seria o nosso mundo ideal. A mulher não se preocupar com. Mas, infelizmente, a mulher precisa sobre, né? Então, violência mental é desde fazer uma aspiração gástrica no bebê sem necessidade, aplicar colírio de nitrato sem necessidade, né? Como intervenções rotineiras do hospital, até questões que não são intervenções, mas na forma que lida com o bebê, cuida do bebê. Então, por exemplo, numa cesárea, quando a gente fala de uma cesárea com assistência respeitosa, a gente pede para abaixar a velocidade, né? Para cuidar com o ar-condicionado. É claro que não pede para desligar o ar-condicionado, porque no centro cirúrgico o ar-condicionado vai estar ligado. Mas porque o bebê tá lá, quentinho no útero da mãe, tá escurinho, um lagar tão quentinho, aí de repente sai, o médico puxa ele de ponta cabeça, aquela luz na cara do bebê, aquela sala gelada, o bebê chorando. Aí, gente, eu até comentei um vídeo esses dias, sem cuidado nenhum, sem um manejo acolhedor. Não, vai lá, faz assim, ó, por cima do campo, ó, tá o teu filho. E vai lá e já praticamente jogou o bebê, e aí ele vai nu pesar, medir naquele frio. Então, gente, tudo isso é violência natal. Mas isso é normalizado, porque acontece assim no hospital e é assim. É rotina, né? É rotina. É rotina, né?
E não, isso nada disso é normal. Quando a gente vê uma assistência humanizada, gente, a mulher amarrada, com os braços amarrados numa cesárea, isso é uma violência obstétrica. E não me venha, ai, mas é porque a mão da mãe pode cair. Gente, então por que tanta cesárea acontece com as mãos soltas? Então, teriam que ser amarradas todas elas? Não, é uma violência. Quantas cesáreas? Quantas? Pouquíssimas, né? Infelizmente. Mas cesáreas pesada que a mãe retirou. Uma cesárea, a mãe puxa o bebê. O campo tá baixo, a mulher tá vendo o nascimento do bebê, né? Então, isso tudo seria o ideal, né? E a gente tá muito longe do ideal. Porque quando a gente dá um passinho na humanização, a gente volta 3 passos para trás, né? Então, assim, um movimento para tentar calar também isso, né? A verdade é que é muito cômodo sim, ter uma parte que domina, uma parte que não tem conhecimento. eu tenho uma aluna no Piauí e eles têm uma lei estadual sobre a entrada de doula no SUS. Tem um deputado estadual que até, inclusive, um deputado que quer derrubar essa lei estadual, quer que revoga essa lei estadual, assim, trazendo tantas coisas absurdas, falando que se acontecer, se a doula fizer alguma coisa, o Estado vai se responsabilizar. Gente, não, mas a doula é o alívio de dor farmacológico, que a mulher é um direito da mulher. Se o hospital proíbe a entrada de doula, o hospital tem a norma sanitária, né? Então, assim, é uma massagem, levar a mulher para o chuveiro, fazer óleos essenciais. Então, assim, a parte técnica fica com a equipe médica. Então, isso não é justificativa para revogar uma lei estadual. Então, existe essa lei estadual, mas eles estão tentando revogar. Então, a gente tem que brigar para que os direitos continuem existindo, né? A caderneta da gestante nova. Gente, é um absurdo aquela caderneta. Um absurdo. E tem muitas mulheres acreditando que perderam seus direitos. Ah, então eu não posso mais fazer plano de parto. Ah, então, mas aí eu não posso mais ter acompanhante. Não, gente, a caderneta da gestante não revoga as leis. As mulheres continuam tendo seus direitos. E a gente vai brigar para que continuem tendo seus direitos e que conquistem cada vez mais. Né? Porque um monte de gente querendo revogar os direitos existem. Infelizmente. E tá difícil, cada dia mais difícil ser mulher nesse Brasil, né? Pelo amor de Deus. Quando você pensa que tá tudo bem, aparece um maluco estuprando a mulher durante uma cesárea e por aí vai. Uma cartilha, né? Uma caderneta que deveria trazer a orientação, ela tá trazendo confusão, ela tá fazendo essa mulher pensar que ela não tem direito àquilo que ela tem. Então, é muito difícil. E esse cidadão, esse deputado, primeiro que eu simplesmente acho que esse é um serviço que ele nunca vai usar, ele não deveria estar se interferindo nisso aí, né? Mas, porém, mais uma vez, tem homens querendo decidir por mulheres, né? Querendo decidir coisas que impactam diretamente mulheres e, obviamente, que ele está sendo levado por questões que estão muito além, né, do realmente do direito, por uma parte que se beneficia disso daí. E ele não deve nem saber o que é uma doula, né? Porque, sinceramente, ele não deve saber porque doula não faz parto, ela não faz procedimento nenhum na mulher que pode trazer qualquer problema, muito pelo contrário, ela vai ajudar essa mulher a não ficar à mercê de uma equipe que pode estar querendo negligenciá-la. Então, é esse o problema. A gente não está generalizando, falando que todos os hospitais não prestam, que todos os médicos são ruins. Mas a questão é quem se incomoda com o direito alheio é porque ele não está cumprindo o dever dele. Ah, e completando essa sua fala, quem se incomoda com o termo violência obstétrica é porque violenta mulheres. Porque o termo violência obstétrica não é sobre médico obstetra, até porque acompanhante, enfermeira, médico pediatra, o segurança do hospital pode violentar essa mulher. O termo violência obstétrica diz sobre a mulher, sobre esse ciclo gravídico corporal. Então, durante a gestação, não é só no parto que a mulher sofre violência obstétrica. Durante toda a gestação, parto e puerpério, né? Então, só teme o termo violência obstétrica duas pessoas. Aquela que desconhece o que é violência obstétrica, tá? E a segunda que é violência à mulher, né? Ontem até compartilhei, eu tirei o nome da pessoa que fez a live, até para não trazer
problemas, mas 2 homens brancos, possivelmente héteros, que jamais vão parir, já sofrer violência obstétrica, estavam falando que o termo violência obstétrica, a live foi sobre isso, e foi um absurdo, absurdo, que o termo violência obstétrica é usado de forma errada, que é uma, como que eles colocaram, que é usado de forma equivocada, né, que o termo ofende médicos. Não, gente, o termo não ofende ninguém, ofende quem violenta mulheres, né? Então, assim, a mulher sofre violência obstétrica, Ofende violento. quem sai ofendido são os médicos. Gente, a gente está falando, olha, a idade, né, consequências físicas e psicológicas que isso traz para as mulheres, para os bebês dessas mulheres, né? E você não vê nenhum médico que está trabalhando nessa linha de humanizar o parto reclamando desse termo. Eu, sinceramente, as médicas que eu acompanho, os médicos mesmo que trabalham nessa linha, né, de humanizar o nascimento, nunca vi se manifestando contrários a esse termo, contrários a pessoas que estão levando orientação. Até porque quando a gente está fazendo o serviço da forma correta, você não se preocupa. Você não se preocupa que você não vai violentar a sua paciente, você não vai violentar o bebê. Então, pouco importa se está rolando um movimento aí fora que está punindo seus colegas de profissão que estão fazendo tais coisas. Para você, aquilo ali é indiferente. Você vai orientar suas pacientes que chegarem para você vai tratar muito bem. E quem está fazendo o que está errado é o que vai sofrer, né, as consequências disso. E eu acho importante a gente entender que todas as áreas têm os profissionais que são bons e tem os profissionais que não são bons. E não existe como você querer calar a voz de quem fala dessa leva de profissionais que estão fazendo errado. Por exemplo, se alguém criar um curso que fala sobre os advogados que não são transparentes, que não orientam os clientes da forma correta, que estão fazendo falcatruas ali nos processos, eu acredito que ninguém vai lá, a OAB não vai lá, olha, não pode fazer essa informação aí porque você está denegrindo a imagem do advogado. Não, porque quem vai ser punido é o advogado que não estiver fazendo o que é certo. Então, os que são certos não precisam temer, né? E assim eu acredito que é em todas as profissões. Mas, infelizmente, nós vivemos num local onde, sim, os médicos eles são endeusados. É como se você não pudesse questionar atitudes, questionar palavras, você tivesse que acatar tudo que é falado. E, gente, são seres humanos como nós, com um diploma, né? É claro que a gente sabe que tem que estudar muito, que tem que se dedicar muito, porém nem todos fazem, né? Mas são seres humanos, erram também. Não quer dizer que ele falou é aquilo ali, não quer dizer que fez o que é certo. Pode não estar num bom dia também, como todos nós, né? Então, não tem por que ter essa questão assim de soberania, de seu ser inquestionável. Eu fiz uma live com o Braulio Zuzella, né, que é médico obstétrico em São Paulo, inclusive a trilogia Renascimento do Parto, que tem no Netflix, assistam, porque sim, eu já assisti. Eu fiz a live com ele, ele falou assim, primeiro que vocês têm que parar de chamar médico de doutor, porque vocês já colocam os médicos no patamar, né? Então, assim, parem de chamar médico de doutor, ele disse. E, assim, ele é um que fala sobre o termo violência obstétrica, ele fala sobre violência obstétrica, ele luta pela humanização, ele milita nessa questão. A Melânia Amorim, que é outra médica obstetra, gente, a lista dela é super conhecida, ela fez uma lista, acho que são 20, eu não sei quantos anos são que ela atua na obstetrícia, mas em todos esses anos que ela trabalha e atua nessa área, ela fez uma lista de indicações de cesárea que ela já ouviu absurdas. E ela fala sobre isso, ela fala sobre violência obstétrica, a Bia, enfim, a gente tem tantos médicos obstetras falando sobre violência obstétrica. Eu, ontem, né, você disse que toda a área tem mesmo. O caso da Doula tá sendo muito divulgado porque é picaretagem o que ela está fazendo. Ela está ensinando como induzir trabalho de parto. Isso não é papel. Dizendo que é natural ainda, né? Que é de forma natural. E aí, como que a gente espera? A gente espera uma doula, mas infelizmente tem, né? Ontem mesmo eu falei sobre isso, quando eu defendo mulheres, né? Então, quando eu vou ler
contestações, que são as defesas da parte contrária, muitas vezes as defesas desses advogados estão violentando as mulheres de novo. Então, assim, eu continuo falando, colegas de profissão, por favor, parem com isso, vocês estão violentando as mulheres novamente. A gente pode defender os nossos clientes sem precisar violentar a parte contrária. Então, infelizmente, tem em toda a profissão. A gente vai ter profissionais bons e profissionais desonestos, que ferem seu código de ética, né? E é importante trazer isso. Né? Então, a gente vai continuar usando o termo violência obstétrica, que é um termo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, por várias leis. Então, a gente vai continuar usando esse termo. Já tentaram derrubar esse termo, mas não conseguiram. A gente vai continuar usando esse termo e a gente vai continuar levando informação para as mulheres, falando sobre violência obstétrica, falando sobre violência neonatal, até que um dia não precise mais, que é isso que a gente espera, né? Até que um dia que todo mundo, até que um dia que todo mundo normal seja ser respeitado. Né? Muito bom. Isso aí, nós não vamos nos calar. Letícia, nós estamos, né? Já tem uma hora, mais ou menos, de live. Eu queria mais uma vez te agradecer, né? Vamos marcar outros momentos, porque realmente é um assunto muito vasto, tem muita coisa para falar ainda. Acho impossível a gente, em uma hora e meia, a gente falar tudo. É um assunto muito bom de ser falado, muitas informações ainda que precisam ser passadas, né? Mas eu quero te dizer que você tem esse espaço aqui no canal, é sempre muito bem-vinda, as portas estão abertas para você. Te agradecer mais uma vez, porque realmente um momento muito esclarecedor. Eu acredito que com certeza somou a todos que estão aqui nos assistindo. E eu queria, primeiro de tudo, dizer que eu sinto muito por todas as violências que você e a sua filha passaram. Eu jamais vou me acostumar com os relatos que recebo. Então, foi muito triste ouvir tudo que vocês passaram. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu sinto muito. E, mais uma vez, agradecer o espaço de trazer para mais mulheres informações tão importantes. Muito bom. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? A live vai ser disponibilizada no YouTube amanhã, mas eu deixo o linkzinho aqui para vocês, tá? Sigam a Letícia, tem muito conteúdo muito bom. Conheçam o curso dela também, que é muito importante para a gente fazer. Independente se tá grávida ou não, informação, isso aí até para você orientar depois uma pessoa que você conheça, uma amiga, isso aí sempre vai agregar. E a gente também não sabe, às vezes a gente vai ter um filho daqui a algum tempo, então é importante você já estar munida de informações, porque isso conta muito. Conhecimento liberta. Leti, muito obrigada. Uma ótima noite e a gente se vê na próxima. Boa noite. Tchau.